Muito bem, galera. Bom dia, boa tarde para vocês. A aula de hoje nós vamos falar sobre vetores, tá? Vetores. No começo parece até um pouquinho difícil de entender o conceito de vetores. Depois vocês vão ver que vetores está em tudo na física, ou quase tudo, tá? A maioria. Então vamos lá. O que são vetores? Vetores são retas, né? Segmentos de retas, que ela serve para me ajudar a entender uma grandeza. Então, por exemplo, existem dois tipos de grandezas. Vamos lá. Existem as grandezas escalares. E existem, né, o que é diferente das vetoriais. Grandezas vetoriais. Tá bom? Vou colocar aqui grandezas. Pessoal, vou explicar rapidinho, vocês vão conseguir entender, tá bom? Um tipo de grandeza que eu tenho, uma grandeza escalar, é uma grandeza que eu não preciso da ajuda do vetor. Eu preciso apenas só o número dela, a medição dela. Por exemplo, temperatura. Hoje, exemplo, está 24 graus. Pessoal, eu só preciso desse número. Eu não preciso saber se está 24 graus para o norte, para o sul, para a direita, para a esquerda. 24 graus são 24 graus. Apenas o número me basta, tá? Diferente de uma grandeza vetorial. Por exemplo, um exemplo de grandeza vetorial. Uma força. Nós medimos a força sempre em Newton. Então, por exemplo, o exercício vai estar assim. A criança, o adulto, exerceu uma força de 10 newtons. Vai ter que ter ou um desenho, normalmente tem um desenho mostrando a direção que essa força está fazendo, o sentido dessa força e o módulo dela. Professora do céu, o que é módulo? Calma, o módulo é o número dela. Só que quando a gente fala em módulo, é apenas o número, não importa se esse número está positivo ou negativo, tá? Então vamos lá, recapitulando. Grandeza escalar. São grandezas que apenas o módulo, apenas o número me basta. Por exemplo, temperatura, massa. Massa também é uma grandeza escalar. Apenas o número me basta. Agora, grandezas vetoriais, aí eu vou utilizar aqui, ó, o vetor. Eu preciso de mais informações além do módulo, além do número. Eu preciso saber, por exemplo, velocidade. Aceleração, o carro acelerou, mas ele acelerou em qual direção? Em qual sentido? Não me basta só para resolver uma questão saber quantos quilômetros por hora ele estava. Eu preciso saber o sentido, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar como vai funcionar os vetores, tá bom? Primeiro eu vou explicar uma soma de vetores, subtração de vetores e assim a gente vai indo, tá bom? Galera, então vamos lá. Na questão número 1, ele está falando o seguinte: some os vetores. Qual que são as demais informações que ele me passou? Ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, assim, vamos colocar que ambos estão na horizontal da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho um vetor. Um segmento de reta, lembra? A direção é horizontal, sentido é da esquerda para a direita. Esse aqui tem 5 unidades. O meu segundo vetor B tem 3 unidades, só que ele está na mesma direção, no mesmo sentido. Então, ele também está na horizontal. Acho que mais ou menos aqui. E ele está no mesmo sentido, então ele também está da esquerda para a direita. Só que esse aqui tem 3 unidades.
Vamos lá, galerinha, se ele está na mesma direção, no mesmo sentido, o meu vetor resultante, ou seja, a soma dos dois vetores são um vetor de 8 unidades. Se tem a mesma direção, o mesmo sentido, eu apenas somo os dois vetores. Tudo bem? Tudo bem. Agora nós vamos ver vetores de mesma direção, mas sentidos opostos. Pessoal, agora nós estamos com um exercício aqui, em que nós não vamos ter os dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido. Nós vamos ter, ele está pedindo para você somar dois vetores. Os dois vetores estão no mesmo sentido. Qual sentido? Horizontal. Os dois estão deitadinhos. Só que direção oposta. Então, eu tenho um vetor que está para a direita e tem um vetor que está para a esquerda. Qual vai ser o vetor resultante, né? Esse resultado aqui que a gente quer. Então, vamos lá. O vetor A, ele tem 10 unidades para a direita. O vetor B tem 6 unidades para a esquerda. Galerinha, quando eles estão em sentidos opostos, o que eu faço? Primeiro que o sentido que vai, a direção que vai ganhar é a direção que tem o maior módulo. Então, para a direita é o meu maior módulo, são 10 unidades, mais que 6. Então, qual vai ser o meu vetor resultante? Será 10 menos 6. Então, meu módulo final será, o meu vetor resultante será 4 unidades para a direita. Tudo bem? É como se eu tivesse feito essa soma, 10 mais menos 6, porque o 6 está na direção oposta, tá bom? É como se ele estivesse na direção contrária. Então, aqui acaba virando uma subtração, igual a 4, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, agora nós vamos ter soma de vetores que eles estão formando um L. Tá bom? E aí a gente vai perceber o seguinte, que nós vamos ter 6 unidades para a direita e nós vamos ter 8 unidades para baixo. O nosso vetor resultante, pessoal, é essa soma aqui, ó. É um vetor que vai daqui até aqui embaixo. É um vetor que começa no começo do começo e termina no fim do fim. Ai, professora, que isso? Verdade. Começo do começo, fim do fim, tá bom? Pessoal, como é que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui duas retas que elas não estão nem no mesmo sentido, nem na mesma direção, né? Pra gente fazer uma soma, uma subtração, como é que faz? Galerinha, vamos lembrar do seu Pitágoras. Lembra do seu Pitágoras? Então, vamos lá. Seu Pitágoras funcionava o seguinte, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, certo? Quem que é o nosso c ao quadrado? Essa incógnita aqui, esse vetor que a gente não sabe. Então, vamos fazer c ao quadrado é igual. O a ao quadrado, o a tem qual unidade do a? 6 unidades. 6 ao quadrado mais b ao quadrado, 8 ao quadrado. Então, vamos repetir esse c ao quadrado é igual. 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. Vamos resolver isso? C ao quadrado é igual a... Quanto que é 36 mais 64? É 100. Muito bem. Galerinha, como é que eu resolvo esse quadrado? Né? É uma incógnita e está ao quadrado. Eu vou jogar essa bola para frente. Então, desse quadrado, eu vou jogar ele para o outro lado da vírgula. Eu vou jogar ele lá no colo do 100, por 100 resolver ele. E o 100 vai resolver. Só que quando ele chega aqui, lembra que quando o sinal de igual, ele muda tudo. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar C é igual. Esse 2, na verdade, vira uma raiz quadrada. A coisa mais fácil do mundo é uma raiz quadrada de 100, né? Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10, tá? Então, quanto que vale esse nosso vetor resultante? 10 unidades.